Amigos aqui presentes no Chico Xavier, e boa noite aos que sempre nos acompanham pela rede social, no caso o Facebook. Lembrando que essas nossas transmissões, elas por enquanto estão sendo feitas pelo Facebook, mas nós pretendemos fazê-las através do YouTube, mas para tanto é preciso que tenhamos mais de 1000 inscrições, o que nós ainda não alcançamos. Por isso eu peço aos amigos que peçam a outros amigos que se inscrevam no nosso YouTube, Dejean Medeiros Dantas, que lá nós temos 211 palestras já gravadas, e aí a gente pode chegar a esse número e poder fazer as gravações, as palestras, as transmissões através do YouTube. Lembrando que nós já estamos em pleno funcionamento com a nossa livraria, a Livraria do Chico. Ela tem o telefone e o WhatsApp que é 999 18 52 41. Aquele que desejar qualquer livro que seja do movimento espírita, só é pedir para a Jéssica e ela está fazendo entrega também a domicílio. Lembrando também que amanhã nós estaremos às 8 horas na Rádio Caruaru FM 104.9, transmitindo o nosso programa Hora do Chico. E também queremos aqui mais uma vez enfatizar a nossa campanha de cestas básicas. Mais do que nunca, nossos irmãos estão precisando, a fome é muito grande, nós estamos vivendo um período muito difícil, com esse novo pico da pandemia e também a interrupção do bônus que estava sendo dado às pessoas que precisam. Nós com certeza vamos ter uma população, um pessoal com mais carência, e a gente precisa ajudar muito esses irmãos. Essa semana estamos nos programando para fazer a entrega de mais 100 cestas básicas. E, para tanto, nós precisamos, como eu disse, da colaboração dos nossos amigos. Uma cesta, duas, não importa. O que vocês puderem fazer, façam em nome desses nossos irmãos que estão precisando. E nós estamos hoje já divulgando um estudo que nós vamos fazer aqui no Chico Xavier, que será do livro O Mundo Maior. Esse livro aqui é psicografado por Chico Xavier em 1947 e ditado pelo Espírito André Luiz. Esse livro, mesmo tendo sido publicado em 1947, ele está atualizadíssimo e ele fala exatamente da vida no plano espiritual, tirando essas mistificações que a gente tem acerca da morte, o que realmente não existe para nós espíritas. E nós vamos fazer um estudo também inserindo nesse mesmo estudo a física quântica. Estudando a física quântica e estudando o livro No Mundo Maior, eu pude ver o quanto existia de atualidade nesse segmento da ciência, que ainda é tão complexo como nós vamos ver, mas que tem todos os meios para nos levar a um entendimento do que seja a continuidade da vida, para que nós possamos estar mais preparados, não só para a nossa partida, mas para a partida daqueles que amamos, que com certeza deixam no nosso coração sempre um vazio muito grande. Então esse estudo será nos domingos às 4 horas da tarde, de 4 às 5h30, e a entrada é franca, pode ser de qualquer religião, de qualquer crença que queira vir. Nós estaremos de braços abertos esperando. E também vamos ter o livro aqui na nossa livraria para aqueles que se interessarem. Então, esse nosso estudo vai começar no dia 21 de fevereiro. Eu ia fazer no próximo domingo, mas como vai ter esse período de carnaval, eu não sei como é que vai ficar, para que não haja interrupção, porque muitas vezes as pessoas viajam. Aí nós vamos começar pontualmente no dia 21 de fevereiro, às 4 horas. Dados os avisos, vamos dar início ao nosso tema desta noite, que é o poder do pensamento. Antes de começarmos propriamente a falar sobre o tema, não podemos esquecer de
abrir esse esclarecimento acerca do que seja alma e espírito. O espírito é um ser criado por Deus e que se individualiza no processo de crescimento e de evolução. Mas qual é a diferença entre o espírito e a alma? O espírito é quando ele está fora do corpo, no mundo espiritual ou na dimensão espiritual. Quando o espírito está preso ao corpo, nós nominamos de alma. Então, você pode até chamar de espírito por uma questão de neologismo que com certeza não vai fazer tanta diferença. Mas a gente queria tirar essa grande dúvida que para muitos ainda existe. Então, a alma é o espírito encarnado, a essência divina que somos todos nós. O princípio inteligente, onde reside o senso moral, que permanece para toda a eternidade, se manifestando em todo o universo. O espírito, ele ocupa tudo que você imaginar em termos de dimensão, que é também algo que nós vamos ver com bastante acuidade. A partir do momento em que nós fomos criados, nós sempre existiremos, pois somos espíritos imortais. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é apenas uma ilusão. Está lá no livro Nosso Lar, através do prefácio de Emmanuel. Mas o que significa indivíduo? O indivíduo é a matéria mental em agitação constante, plasmando criações temporárias para atender nossas necessidades de progresso. Então veja que ele aqui fala de matéria mental. Quando nós falamos sobre matéria mental, é toda a nossa essência. Nós somos verdadeiramente aquilo que pensamos ser. Ninguém pode interferir neste conceito e jamais poderá mudar uma coisa que, como ele disse, trata-se de uma essência divina. Mas ele diz aqui, nós estamos em constantes agitações. Por quê? Porque a mente, ela trabalha através do pensamento. O pensamento, ele é ondulatório, ele se manifesta através de ondas, e como ondas, nós sabemos que elas modificam-se no espaço e no tempo, dependendo da sua frequência e dependendo da sua amplitude. Outro fato que nós iremos esclarecer, para que nós possamos entender o que é que nós estamos fazendo de nossas vidas em termos de pensamento. Por que é que o mundo está vivendo uma frequência tão alta e nós estamos tão estressados quando poderíamos mudar tudo isso se tivéssemos o entendimento do que seja esses valores que todos nós possuímos, que é dado por Deus, que com certeza tem o propósito de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. A mente. A mente é o aparelho psíquico ou a psique. É através dela que geramos o perispírito. Então, o corpo perispiritual, que é o primeiro corpo que nós construímos para a nossa experiência individual, é um corpo totalmente energético, mas ele é criado por uma força que é a força mental. Ou seja, você vai modelar esse corpo de acordo com a sua condição mental, a sua evolução, a sua capacidade criativa própria. E com certeza esse corpo perispiritual, o corpo energético, ou como nos disse Dr. Hernani Guimarães, modelo organizador biológico, é ele que vai dar forma ao nosso corpo físico. Ou seja, o corpo físico que nós possuímos, fomos nós mesmos que modelamos pela nossa força mental. Se você não tem um corpo que gostaria de ter, pode ter certeza que era o melhor que você poderia ter. Isso de acordo com a sua capacidade mental. Esse corpo, ele é responsável pela quantidade de fenômenos que atravessam o cérebro a caminho do espírito. Embora alguns problemas psicológicos possam indiretamente decorrer de disfunções cerebrais, que são as distonias que acontecem dentro da estrutura cerebral, visto que o ser em evolução nem sempre sabe lidar com os obstáculos da vida, impressionando-se com eles,
As anomalias ou transtornos psíquicos decorrem de deficiências estruturais da mente, ou seja, toda a deficiência, toda a problemática que você tem, quer seja somático ou psicossomático, é decorrente do seu pensamento através da sua condição mental. Interessante. Como a mente sempre se renova, o mesmo acontece com o corpo físico. Quando a mente se afasta do corpo físico, principalmente no momento do sono, ou definitivamente do corpo físico no momento da morte, paralisa-se suas funções vitais. Essas funções vitais, elas também são uma prerrogativa do fator mental. Ou seja, a morte, fisiologicamente falando, é aquela em que cessam todas as suas funções vitais, ou seja, não existe mais uma vida. Por isso que a gente não pode jamais aceitar a ressurreição, mesmo sendo de Jesus, porque se assim fosse, ele estaria derrogando a lei de Deus, que é a lei natural. Porque se ele esteve conosco, dizendo, podereis fazer o que eu faço e ser o que eu sou e muito mais, ele não poderia se adiantar diante de um processo tão importante como é esse processo da energia vital ou do corpo criado por ela. Então, o que é que podemos entender? É que Jesus, sendo um espírito da envergadura que ele foi, ele poderia materializar o seu corpo perispiritual. Um fenômeno que pode acontecer, que são os fenômenos de materialização. Por isso que ele pediu que não tocasse no corpo dele, porque o corpo que ele apresentava tinha uma sutileza tão grande que não poderia ainda ter contato com a estrutura física desse mundo que nós vivemos. Isso é muito importante a gente saber. Depois é que o corpo foi se readaptando até chegar a uma condição em que ele poderia ter um domínio maior, mesmo sendo o Cristo. O espírito, ele não adoece. Por isso que a gente diz, eu estou doente da alma. Isso é uma expressão comum. Ele se desarmoniza em função dos desequilíbrios mentais. Todas as vezes que você se sente doente é porque você está vivendo uma desarmonia mental. Por isso que ele diz, aonde está o teu abuso, está a tua dor. A dor é provocada por uma disfunção em detrimento com o fator mental. Já o corpo físico, que é o corpo dos efeitos, é ele sim que adoece. Então esse corpo nosso, sim, ele adoece, em função do desequilíbrio provocado pelo seu estado mental. E como o pensamento funciona? É necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche todo o universo. Quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como se transmite o ar e transmite-se o som. Ou seja, nós nunca vamos perder o contato com aqueles que estão em nossa sintonia mental. É muito importante a gente entender isso. Lógico que isso não vai acontecer mediante a nossa vontade. Muitas vezes as pessoas querem ter contato com os parentes que partiram a bel capricho, muitas vezes por egoísmo, por orgulho, e a espiritualidade não vai admitir isso, porque determinados encontros podem até perturbar mais ainda esse estado novo em que eles estão vivendo. Por isso que esses pensamentos, eles são extremamente complexos em termos de contato com o outro mundo. A mediunidade, através da paranormalidade, tem muito a nos ensinar acerca desse fenômeno. Então, nós tiramos do fluido cósmico universal, que é esse fluido que permeia toda a existência, todo o universo, o perispírito e o corpo físico, através do pensamento. E o que André Luiz chamou de forma-pensamento. Então, todo o nosso pensamento se materializa a partir do momento em que nós direcionamos para ele uma ideia ou um momento. Veja o que é que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Que depois da ingestão de substâncias tóxicas ingeridas pelo espírito imprudente,
Veja o que ele diz aqui: substâncias tóxicas ingeridas pelo espírito imprudente através do pensamento, a infecção se instalará, comprometendo toda a sua saúde, provocando um estado de desidratação, fazendo com que o mesmo perca suas energias vitais. Ou seja, quando você cai em termos de vibração mental através do pensamento, toda a sua estrutura biofísica ela sofre consequências muitas vezes danosas. Um dos problemas relacionados a isso é a própria depressão. Por isso que o nome diz depressão, quando significa depremere, ou seja, puxar para baixo. É quando um problema ele se torna maior do que a sua capacidade de resolver. Fazendo uma analogia, seria como se você se confrontasse com o inimigo e sentisse o poder dele e recuasse, e muitas vezes as pessoas recuam ao ponto de se entregarem a uma menor ideia e entram num estado de baixa frequência mental, como eu disse, e aí a energia vital ela cai vertiginosamente e ele passa a ser uma pessoa totalmente incapaz. Por isso que a depressão, dentre outros fatores, por ela ser multifacetária, ela também é uma doença de natureza, um transtorno de natureza incapacitória. Ela incapacita você de fazer as coisas. Muitas vezes tira a vontade até de viver, quando nos casos mais graves as pessoas pensam em fazer o que não deve. Segundo as palavras de Emmanuel, a Terra está vivendo uma grande epidemia de infecções. Mas ele não está se referindo ao coronavírus. Ele está se referindo ao fator mental, o estresse, a vida que nós estamos impondo a nós mesmos, diante de uma velocidade tão grande, sem a menor necessidade. Na visão da doutrina espírita, a humanidade infantilmente comprou um conjunto de ilusões. Essa nossa vida terrena, ela é totalmente virtual. A própria matéria a que nós precisamos tanto, e muitas vezes nos sentimos dela dono, ela não é tão verdadeira como a gente pensa, porque ela é formada por estruturas vazias. E esse vazio está lá dentro da física quântica, nos mostrando que tudo aqui é muito mais virtual do que podemos pensar. Para se ter uma ideia, nós nunca tocamos em nós mesmos. Quando a gente toca no corpo, há uma repulsão eletrostática. Se houvesse atração, quando nós colocássemos a mão no braço, ela ficaria presa, porque essa atração ficaria ligando uma estrutura à outra. Ou seja, o nosso corpo ele é tão virtual que nós não temos a condição de tocá-lo. Então, quando você se aproxima do seu corpo, de imediato aciona-se pelos campos eletromagnéticos uma repulsão. Acreditando que é apenas a vida física e que nada existe além da morte, o homem priorizou a sua realidade material, esquecendo o ser espiritual, como nós vimos, e eterno que é. Veja que nós vivemos uma ilusão em termos de projeto de vida. Nós temos dois tipos de correntes mentais. Como eu disse a vocês, a mente ela se processa através das ondas, que são, lógico, as ondas mentais. Nós temos as correntes mentais construtivas. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configura a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexos os recursos de suas cargas magnéticas ou correntes mentais a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço que lhes plasmem vocação e aptidão. O que é que ele quer dizer aqui? Que nós, através dessas correntes mentais construtivas, nós estamos sempre em contato com aqueles que vibram na mesma frequência que nós vibramos. Porque existem dois tipos de ondas eletromagnéticas. Existem as ondas construtivas e as ondas destrutivas. As ondas construtivas são aquelas que se intercruzam. Por terem uma mesma frequência, elas se assimilam uma à outra, formando sempre um conjunto de ideias, um campo mental. São as pessoas que têm maior simpatia, as pessoas que têm maior facilidade de convivência.
E, consequentemente, isso tanto pode se dar no sentido do bem como no sentido do mal. São forças que se atraem mutuamente de acordo com o pensamento que cada um dirige para o outro. Isso acontece muito nos conflitos, principalmente no lar, como nós vamos ver. Então, a gente tem que estar a todo momento corrigindo essas correntes mentais. É como se corrige a lente de um óculos. E esses fatores, eles são fundamentais para que a gente possa estruturar uma harmonia interior que tanto nós precisamos. Mas nós temos as correntes mentais destrutivas. Quando a alma exterioriza forças mentais desajustadas, destrutivas, que são os pensamentos perniciosos, são as pessoas que carregam monoideias, pessoas que sempre pensam negativo, ela atrai força do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta, desorientado pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Elas se deixam levar pelas influências, porque ela perde o controle de si mesma. E a partir de então, ela perde o domínio de si mesma e passa a ser vítima dessas correntes que são consideradas como correntes destrutivas. Por exemplo, pensar ou conversar constantemente sobre assuntos enfermiços. Tem pessoas que passam o dia todo falando de doença que tem, que não teve, que vai ter. A rede social. É terrível a rede social. Você expor a sua vida pessoal para a avaliação das pessoas, para elas darem a nota que querem e analisarem como querem. A gente nunca deve expor a vida da gente, a não ser em casos onde há uma necessidade, através de um contato, de uma pessoa que possa conosco compartilhar um momento de angústia, de tristeza, como nós vamos ver, é fundamental. Mas não exponha a sua vida como as pessoas têm procurado expor. Porque na realidade você cria uma corrente mental destrutiva, porque quando você coloca determinadas coisas à apreciação pública, muitos vão aceitar, mas muitos não vão aceitar. Nós vivemos numa sociedade muito desigual nesse sentido. Então é um problema sério, inclusive porque na rede social você não tem amigos. O advento da amizade precisa do contato pessoal. Ninguém é amigo de ninguém via internet. A gente pode até ter contatos, pode até ter conhecimentos, mas a gente não conhece. A gente só conhece as pessoas convivendo. Muitas vezes você casa com uma pessoa e vive 20, 30 anos e não conhece, para querer conhecê-la num contato de uma vida social. Os pais muitas vezes não conhecem os filhos. É muito difícil penetrar nos meandros da individualidade de cada um. Nós somos, como eu disse, uma consciência que tem como propósito criar o nosso próprio universo. Mal nós podemos, com os nossos problemas e com as nossas diferenças. Então, o lar é o mais vigoroso centro de indução mental que conhecemos na Terra, onde o campo mental, por sua vez, é a moradia energética do espírito. Por isso que eu faço sempre uma advertência. Se não existir harmonia no lar, não tem como existir em lugar nenhum. O lar é um lugar onde a gente se refugia, para exatamente se harmonizar. Passamos um dia de trabalho, muitas vezes cheio de problemas, de conflitos, e chega aquele momento em que a gente sente a necessidade de se refugiar, e chega no lar e encontra um lar em desequilíbrio, em desavença. E o que acontece? Ele potencializa mais ainda aqueles problemas e de uma maneira até mais intensa. E o que ele está fazendo da vida dele? Criando mais problemas e mais problemas. Não é que a gente não tenha que ter as nossas diferenças, claro, muitas vezes ele se desentende com ela em função do filho, uma coisa, mas que isso não permaneça dentro de um espaço de tempo e que se transforme numa monoideia ou algo que venha tomar. Aonde existe paz, todos vivem em paz. E seja você aquele que irá ser o estimulador. Muitas vezes a pessoa está agressiva, a própria dona de casa, pela luta diária, muitas vezes a mulher, além de ter a responsabilidade do lar, hoje ela tem a responsabilidade do trabalho, ela está cansada. E é preciso que haja uma compreensão mútua, um ajude o outro a sair daquele clima, porque se não houver isso, vai haver o quê?
um campo mental negativo e o ambiente se estabelece em desequilíbrio e todo se desequilibra, e há um fator mais interessante ainda, convida os próprios obsessores. Um lar em desequilíbrio chama entidades desequilibradas, com certeza. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, principalmente no que diz respeito à convivência familiar. A fisiologia do pensamento. Estuda as alterações dos elementos básicos do pensamento com o seu meio envolvente. Assim como o corpo físico possui a sua fisiologia, nos mostrando que todos os órgãos estão interligados e são interdependentes, o mesmo ocorre com o pensamento. Veja que analogia ele faz. Onde ele diz, o pensamento em essência é espiritual, mas em manifestação ele é material e energético. Material porque tudo que você pensa precisa de uma forma de pensamento. Qualquer coisa que imaginar, você tem que dar a ela uma forma, um espaço e um tempo. Essa é a realidade nossa. E na parte energética, porque como eu disse a vocês, nós temos o corpo perispiritual. Então essas realidades, elas estão intrínsecas, uma trabalhando em serviço da outra. Se o espírito está em desarmonia, o corpo sofre as consequências lógicas dessa desarmonia. E tudo fomentado pela força maior, que é a força mental, movida pelo pensamento. Veja o que os espíritos disseram sobre o pensamento. O pensamento é um atributo da alma. Através do pensamento, quebramos a barreira do espaço e do tempo. Nós vamos ver mais adiante que os pensamentos, ele é formado por ondas ultraluminais. O que são ondas ultraluminais? São as ondas que estão acima das ondas luminosas, que tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Não temos como dimensionar o pensamento. Sabe por quê? Porque quando ele se projeta no mundo quântico, no mundo que podemos chamar o mundo espiritual ou na dimensão espiritual, lá não existe mais uma ideia de tempo e de espaço como existe aqui. Se não existe tempo e espaço, não há limite. Se não há limite, o pensamento ele é livre. Tudo que você puder pensar, você tem o direito de pensar. Se nós fecharmos os olhos agora e imaginarmos caminhando sobre o solo da lua, nós vamos ter essa sensação. O pensamento é capaz disso. Por isso que ele tem sempre que adotar uma forma para poder ele ser visto como forma pensamento. Se você idealiza uma casa, você tem que ter uma ideia dessa casa. E, consequentemente, vem as frustrações, porque as pessoas querem concretizar os pensamentos, mas elas não movem o sentido da vontade verdadeira, da ação, para que esses pensamentos se transformem em verdade. Tanto positivo, com certeza, como também os negativos. Assim como o corpo físico possui o seu metabolismo, o pensamento também tem, através das ideias, como eu disse, e das emoções. Nós fizemos um estudo recentemente, que inclusive nós vamos agregar a esse nosso trabalho no livro O Mundo Maior, que é o pensamento da dupla fenda. Eu não vou falar porque é um termo, é uma parte muito científica, mas ele diz o que na física clássica jamais poderia ser admitido que toda a realidade ela é formada por ondas de possibilidade. Porque a física newtoniana trabalha sempre com a matéria. Para ela, aquilo que não é visto, pesado e medido não tem nenhum sentido. Foi uma briga muito grande no início do século passado, quando Einstein lançou a teoria da relatividade absoluta, onde matéria e energia significavam a mesma realidade, e a física quântica foi quem deu todos os meios para provar tudo isso. Ou seja, nós somos energia e ao mesmo tempo nós somos matéria. Tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa que eles chamavam de fantasmática. Você desaparece aqui, desaparece em qualquer lugar do espaço naturalmente, sem que haja uma força, sem que haja uma forma de dar um sentido verdadeiro para isso, ou uma prova que seja contestada. A física quântica, ela trabalha exatamente com isso, é uma física cheia de possibilidade. E, através dela, nós vemos que tudo está conectado, formando uma única realidade, que é a onda. Veja que aí já há um entendimento sobre o que nós vimos sobre o pensamento como onda.
E ele diz mais, correlacionando dois elétrons. Os elétrons são as unidades que giram em torno do núcleo atômico e que se ligam para formar as moléculas, os compostos. E quando ele relacionava dois elétrons, eles tinham que estar em spins contrários. É como se fossem duas engrenagens girando em movimentos diversos. Um no sentido da direita e um no sentido da esquerda. E unindo esses dois elétrons, eles formavam os pares de elétrons para formar, como eu disse, os compostos. Mas nessa experiência eles verificaram o seguinte: se um elétron estava no sentido para cima, o outro teria que estar no sentido para baixo, formando um par. A partir do momento que eles distanciaram esses elétrons, a uma distância que nós não podemos sequer imaginar, no momento em que ele mudava a posição de um, o outro automaticamente mudava, sem que houvesse nenhum sinal para o outro. Uma coisa assim impressionante, que foi motivo de muita briga entre os físicos da época, porque eles não queriam aceitar isso. Você imagine, você está aqui, está em contato com uma pessoa no planeta Marte, e na hora que você levantar o braço, essa pessoa também levantar, sem que você emita nenhum sinal para ela, que isso seja automaticamente. E isso corrobora muito e fortalece muito a força do pensamento. Por isso que eu digo sempre, tenha muito cuidado com os seus pensamentos, porque eles estão em todos os lugares, em todo o espaço. A gente muitas vezes acha que esconde coisas, mas a física quântica ela não nos permite isso. Então, baseado na experiência da dupla fenda, podemos ter a certeza que a nossa consciência, através do pensamento, tem o poder de mudar toda a realidade. Porque na hora que ele observava aquela experiência, o que era onda se transformava em partícula. E não era só a condição de um observador, ele também fazia parte daquilo que estava acontecendo. Tudo que você observar, em tudo que você conviver ou lidar, você interagindo, você faz parte do meio. Nós somos responsáveis, sim, pelos outros. Está lá em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, né? Ele diz que nós somos responsáveis por aqueles que cativamos, né? Então, todas as pessoas que você ama, você tem sobre ela e com ela, e através dela, uma grande responsabilidade. Então, a física quântica nos mostra que há, entre tudo, uma comunicação não local. Portanto, existe muitos universos ou multi-universos correlacionados graças ao emaranhamento quântico, que é uma coisa que a gente vai ter que estudar depois. Então, baseado no conceito materialista, nossas vidas não estão correlacionadas. Na realidade quântica, basta olharmos uma determinada coisa, ela se transforma em realidade, e isso ocorre através da força do pensamento, por isso que o filósofo já dizia, penso, logo existo. Vejam que tudo isso está dentro dessa nossa ideia acerca do pensamento. Que força ele tem? Afinal de contas, é ele que é responsável por toda a nossa existência. E é engraçado que, baseado nisso, como eu gosto muito de trazer sempre o pensamento mais voltado para o aspecto científico, todos nós conhecemos Carl Sagan, aquele cientista que tinha aquela série Cosmos, que morreu muito jovem, doente. Para você ter ideia, ele era cientista, ele era físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo e escritor. Veja o conhecimento que aquele homem tinha. Ele era engenheiro da NASA e foi ele que trouxe aquela, como eu disse, aquela série que fez muito sucesso. E ele diz assim: toda a vida na Terra tem um grau de parentesco. Todos nós somos parentes um do outro, até porque fomos criados a partir de um mesmo Criador. E a física quântica, enfim, diz o que a espiritualidade pregava há tempo. O que ele está afirmando aqui, Allan Kardec afirmou em 1857, em 1847. Veja que ele está aqui falando já quase um século depois. E ele diz mais: não somos meros observadores, somos criadores da nossa realidade através do pensamento. Somos criadores da nossa realidade através do pensamento. Por isso que outro grande estudioso da física quântica, Dr. Osni Ramos, fala sobre a inércia espiritual. São as pessoas que procuram as religiões, as crenças, em busca da solução dos seus problemas, achando que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, através de um milagre, através de uma promessa. Mero engano.
Deus age através de nós e não por nós. Se o problema existe, é você que tem que buscar na essência dele a solução e que ela está dentro de você. A gente pode procurar um terapeuta, pode procurar um auxiliar, uma pessoa que possa nos dar apoio, quer seja medicamentoso, através de um profissional de saúde, através de uma terapia, através de um passe magnético, qualquer coisa. Tudo isso ajuda bastante, mas quem tem o problema é você e é você que vai ter que encontrar a solução. E está aqui Carl Sagan nos dizendo isso. O conjunto dos pensamentos, emoções e sentimentos que forma a concentração de energias físicas e extrafísicas que compõem o nosso ser, interage o tempo todo com o universo que é pura energia. Por isso que Jesus disse com tanta veemência, vós sois Deus, ou seja, todos nós temos um universo dentro de nós, interagindo a todo momento e a todo instante. Nós estamos com certeza limitados a um cérebro que tem um trabalho que depende de 5 sentidos, mas no momento em que a mente ela se afasta do cérebro, ela tem um universo todo para por ele andar e buscar através do pensamento aquilo que ela precisa. Mesmo que estejamos separados em espaços, continentes e corpos carnais diferentes, estamos todos inseridos em um imenso campo de energia que está em tudo e age sobre todos. Para que haja harmonia, é fazer o bem através da lei do amor, portanto, ame para ser amado. Veja que mensagem de um cientista, mesmo trazendo uma conotação de natureza mais cientificada, mas ele mostra que em tudo existe como essência sempre o amor. Não é à toa que Jesus trouxe como peça fundamental de tudo o que ele veio fazer aqui, o amar ao próximo como a si mesmo. E acima de tudo, amar a Deus. Nós temos aqui no meio do nosso cérebro uma pequena glândula chamada epífise, que é também a glândula pineal, e é ela que é responsável por tudo que nós processamos através do pensamento. Ela seria o vetor resultante entre a mente e o cérebro. A gente, a partir de então, sabe que mente e cérebro não é uma mesma realidade. Existe uma corrente de profissionais científicos que ainda insistem em querer dizer que mente e cérebro é uma mesma realidade, e isso não é. Dr. Raimundo Amode Júnior, com o seu livro e o seu trabalho sobre EQM, experiência de quase morte, nos dá um exemplo fantástico de que a mente ela se desdobra, ela se afasta do cérebro no momento em que o corpo está em repouso, dependendo da condição mental de cada um. Então, o cérebro, por sua vez, seria um colapso quântico da mente. O que seria um colapso quântico da mente? É transformar pensamentos, possibilidades em realidade. Eu estou pensando em alguma coisa e, de repente, eu coloco isso como uma verdade dentro de mim. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, e com certeza esse ódio ele pode se dissipar como uma onda que entrou, mas não teve como se manter, mas eu posso dar a ela um poder de sustentação. São as pessoas que acumulam sentimentos raivosos, muitas vezes pessoas que odeiam, e consequentemente elas colapsam as ondas, ou seja, você diz a ela o que ela é e ela aceita o que você diz. É aceitar uma verdade que muitas vezes não é tão verdadeira. Através da atividade mental do espírito, a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidade de força que vão atuar nas energias geradoras da vida. A mando do espírito, essa glândula conserva a ascendência sobre todo o sistema endócrino que passa a comandar toda a nossa vontade. O que é que acontece? A partir do momento em que você gera um pensamento, o seu corpo passa a pensar como você. Porque essa glândula ela tem o poder de secretar, como ele disse, os nossos pensamentos e transmite para as glândulas endócrinas. São elas que produzem os hormônios e, consequentemente, tudo isso vai cair na fisiologia do corpo, mas com certeza são as células que vão receber toda essa carga. Porque vocês sabem que as células têm uma usina
chamada de mitocôndria. A mitocôndria, elas queimam a glicose para produzir energia para a célula, mas elas também recebem os biofótons, que são glândulos de luz através do pensamento, que vão dar à célula, como um ser vivo, uma sensação de equilíbrio ou desequilíbrio. Se você está em pensamento desequilibrado, a célula está recebendo toda essa carga de desequilíbrio. Por isso que as doenças se instalam. Já foi constatado através de pesquisa que a maioria das pessoas que muitas vezes são portadoras de câncer são pessoas que trazem coração e sentimentos de ódio, muitas vezes de desconforto pessoal, muitas vezes conflitos. São pessoas predisponentes. Não podemos generalizar, claro, cada caso é um caso. Mas em pesquisas eles verificaram que são pessoas que têm sentimentos, muitas vezes uma decepção muito grande. Isso faz com que essas células se ressintam dessa energia, e aí, como nós sabemos, tudo acontece através desse poder, que é o poder do pensamento. Nós temos, segundo a medicina nos traz, eu estou aqui diante de 2 médicos, talvez eu esteja até falando que não devo, mas nós temos uma série de genes do câncer, que são chamados de oncogenes. Esses genes são como fechaduras, que precisam de chaves para serem abertos ou estimulados. Porque antigamente eles acreditavam que a biogenética já nos trazia uma estrutura genética toda pronta, mas descobriram que quando nós formamos o nosso corpo físico, estimulamos muito poucos genes. Eles vão sendo ativados à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso corpo através da força mental. E se você se desenvolve em desequilíbrio, com certeza esses genes eles vão sofrer todo o impacto desse desequilíbrio, como se você produzisse uma chave e abrisse aqueles genes e eles pudessem manifestar, se multiplicando e trazendo a doença. Isso não é caso geral, mas é coisa que já foi debatida e investigada pela comunidade científica. E ele diz aqui: o pensamento é composto por ondas ultraluminais e possui forma e natureza, como nós vimos. Ele tem o poder de cocriar e interagir com outros pensamentos. Veja como é importante a gente ter cuidado com o pensamento. Tanto você pode cocriar, e nós somos, dentro da obra divina, co-criadores. Deus nos colocou essa condição. Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. E, consequentemente, temos que estar atinados para isso, e para tanto é preciso que haja um equilíbrio através do nosso pensamento. Eu conheço pessoas que trabalham, que não gostam do seu trabalho, pessoas que praticam determinadas coisas e também não gostam. Isso é muito ruim. A gente tem por obrigação fazer o que gosta, não por capricho, mas por equilíbrio. A vida ela é construída de alegria, de prazer, como nós vamos ver, se der tempo, algumas coisas que não são tão difíceis da gente fazer, mas que dá para a gente começar a pensar. Veja que interessante, aqui ele faz uma pesquisa e diz aqui: qual fator é responsável para o maior número de mortes no mundo? Em primeiro lugar, segundo a pesquisa, é acidente de trânsito. Em segundo lugar, a diabetes. Pensavam que era o problema cardíaco, os infartos, mas não, diabetes, porque segundo a medicina, é a diabetes que provoca uma série de outras doenças com elas correlacionadas. Agora, hoje já existem tratamentos mais eficazes e com certeza controla a diabetes, mas antigamente não se tinha controle, as pessoas morriam sem saber que eram diabéticos por abuso ou por excesso alimentar. E o terceiro motivo do maior número de mortes é a violência. Mas atualmente todos esses índices caíram. Isso porque a expectativa de vida aumentou consideravelmente. Mas existe uma estatística de morte que só faz aumentar nos últimos anos, que é o suicídio, tanto o sumário como o gradual, principalmente o suicídio gradual. É aquele suicídio que as pessoas morrem lentamente. Conhecemos a história de André Luiz, que ele não aceitou quando foi chamado de suicídio, mas pela vida que ele levava, com os vícios, tanto do fumo, como do tabagismo, como da boemia, e era um homem sedentário, e também não tinha muito cuidado com a alimentação, ele aos poucos foi adoecendo o seu corpo, e o que foi exatamente que o levou à morte, ao desencarne. Lembrando que no século passado, como estatística, o suicídio ele estava em 5º lugar. Um fator interessante
é que para qualquer estatística você tem números, meios diretos para combater. Nós vimos hoje a gente vê na internet muitas coisas, muitos trabalhos para combater tanto a morte no trânsito, já diminuiu consideravelmente, o crime, né? E também a gente vê muita propaganda sobre cura para diabetes, não há cura, mas medicamentos que possam diminuir a diabetes, mas não se publica esses índices do suicídio. Sabe por quê? Porque quanto mais se publica, mais se pratica. Em 1996 ocorreu uma coisa interessante no Rio. Um bocado de pessoas começaram a pular da ponte Rio-Niterói. Era normal, um dia, pelo menos durante um dia, 1 ou 2 pessoas se jogavam da ponte. E eles observaram que isso acontecia com maior incidência quando eles publicavam. Por isso que a imprensa resolveu não publicar. E, consequentemente, diminuiu. Mas os índices de suicídio, eles aumentam tanto, segundo já a Organização Mundial de Saúde espera que em 2030 seja a maior causa de morte no mundo, o suicídio. E a gente vem cada vez mais tentando combater isso. Eu não gosto muito de falar desse tema porque realmente ele é polêmico e também as pessoas criam muito em torno disso. Suicídio não significa pecado, não significa condenação e muito menos o vale do suicídio. Depende de cada pessoa, de cada momento. A vida se estabelece de acordo com o que cada um possui como realidade. Isso aí é uma coisa muito, muito... E com certeza, se aqui as pessoas têm o amparo, a proteção e o cuidado, imagine no plano espiritual. Esses nossos irmãos estão muito bem cuidados, com certeza, e com muito carinho. Certa vez, participando de um encontro, o Dr. Richard Davidson, ele, como um dos maiores cientistas do comportamento humano, ele fundou o Instituto Mente Saudável e tornou a meditação essencial como fator de saúde pública. E lá, naquele encontro, estava ninguém menos do que o Dalai Lama, que lhe fez a seguinte pergunta: eu vejo as pessoas estudando a angústia, a raiva, o sofrimento, mas não vejo os homens estudando o amor, a ternura, a gentileza, a caridade. Veja que pergunta interessante o Dalai Lama fez a esse grande pesquisador e cientista. E ele realmente tomou aquilo como algo muito importante. Foi pesquisar em todas as universidades dos Estados Unidos e não encontrou nenhum livro que pudesse falar sobre a ternura, sobre a caridade, sobre a gentileza. E aí ele passou a se preocupar de forma veemente com esses aspectos. Então ele começou estudando e viu que o materialista carrega em seu pensamento que a morte é o fim e que se matando o problema morre junto. E graças, como nós sabemos, ao Espiritismo, podemos provar que isso não é verdade, que a vida continua como nós vimos. E aí vem a pergunta: se a expectativa de vida e tantas outras coisas no planeta melhorou, por que o homem não evoluiu através do pensamento? Você veja as tecnologias, como elas estão avançadas, cada dia nós temos uma novidade. A condição de vida melhorou consideravelmente. Nós temos hoje tudo que existe de bom em termos de estrutura, de família, de espaço. Temos uma rede social riquíssima que nos dá sempre a condição de nos mantermos em contato com aquelas pessoas que nós amamos e queremos, enfim. E por que é que o homem não evoluiu através do pensamento? Infelizmente, o homem não descobriu a causa do sofrimento, porque ele se entregou ao ego. Nós falamos na semana passada sobre o ego, porque nós temos que entender que nós somos um personagem. Nós estamos vivendo temporariamente um papel que representamos nessa experiência terrena, mas logo, logo, essa peça que nós estamos aqui apresentando, ela se encerra, as cortinas se fecham, nós pegamos a nossa história, colocamos debaixo dos braços e voltamos para a pátria espiritual. E o que é que nós vamos levar? Não vamos levar pessoas, não vamos levar coisas, mas vamos levar tudo como força de pensamento dentro de nós. O amor não morre. Se você ama, esse amor é para sempre. Se você odeia e não mudar a sua forma de pensar, também será para sempre.
Você é o autor daquilo que você cria em sua vida. Então, não podemos esquecer que dentro do pensamento ateísta, o ateu, a moral está vinculada sempre ao que é certo ou errado. E é diferente da realidade espiritual, porque a moral ateísta ela é utilitarista, ou seja, as coisas certas ou erradas, elas são baseadas em suas utilidades. Ou seja, o ateu ele não vê outra coisa a não ser a vida terrena dentro do aspecto material. Se ele vê uma pessoa defeituosa, para ela essa pessoa não serve para nada, porque ele só vê a capacidade utilitária. Consequentemente, ele perde todo o sentido espiritual. Porque na realidade nós devemos entender que o que temos de mais igual, como eu sempre digo, é a nossa diferença. Por que é que uma criança que precisa tanto ser feliz como criança, brincar, correr, se divertir, ela nasce limitada na sua condição de andar, de ver, muitas vezes com uma doença mais grave, ou um problema mais grave, como a microcefalia, a hidrocefalia, a síndrome de Down e tantas outras? Por que esse espírito? Então o ateu ele não vê isso, ele acha que essa pessoa não serve. Todos nós sabemos e conhecemos a história do nazismo com a eugenia. O que era que Hitler queria? Formar uma raça pura. Aqueles que tivessem defeito, não atingissem aquele nível, seriam mortos. E consequentemente isso perdurou durante muito tempo dentro da nossa sociedade, e ainda existem pessoas que pensam assim e não vê que por detrás de um corpo existe um espírito imortal que precisa viver a sua história. E nós temos que participar dessa história, dando cada um o melhor que tem de si. Veja o que é que ele diz aqui: na moral espírita, tudo que tudo que vive precisa viver, porque vida é fonte eterna. Devemos dar valor à vida pela sua existência e não pela sua utilidade. Olha que coisa interessante a gente precisa ver para despertar a consciência. O Espiritismo não tem como proposta converter, e sim convencer, nos mostrando que o sofrimento existe para nos fazer crescer e não para nos castigar, como muitos pensam, se sentindo vítima. Mas finalmente, o que é que o homem precisa para ser feliz? O que é que eu preciso, o que é que você precisa para ser feliz? Veja que coisa interessante foi realizada. Existe um estudo feito na Universidade de Harvard, onde eles pegaram 200 estudantes e passaram a acompanhar esses estudantes em todos os sentidos. Semanalmente eles eram entrevistados, falando de tudo sobre a vida deles. O trabalho, a forma de dormir, de comer, a vida sexual, enfim, eles davam sempre esses depoimentos e aquilo era anotado. Isso desde o nascimento até a morte. Muitos deles, praticamente quase todos, já morreram. Ficaram faltando 17 para terminar o grupo, mas aí eles pediram licença e antecederam os resultados. Esse estudo era para saber o que é que o homem precisava para ter saúde e ser feliz. Vejamos o que é que acontece. Todos aqueles estudantes, a maioria deles eram alunos ricos. Vocês sabem que a Universidade de Harvard é uma universidade extremamente elitizada nos Estados Unidos. Ali praticamente só estudavam filhinhos de papai que eram ricos. Então veja o resultado. Com relação à felicidade, vem a pergunta: felicidade é ter dinheiro? Muitos, como eu disse, já eram ricos e ficaram mais ricos, mas outros perderam tudo que ganharam ou tudo que tinham como herdeiros. Mas nenhum desses fatores ligados ao dinheiro contribuiu para o menor ou o maior grau de saúde ou felicidade. Vejam que interessante eles verificaram. Mas qual foi o fator que contribuiu melhor para a saúde ou a felicidade? O mais importante, veja que coisa interessante, a quantidade de pessoas. Ele não fala aqui de amigos, porque, como eu disse a vocês, hoje muitos consideram na rede social de amigos, mas ele fala aqui de pessoas que convivam com você o dia a dia, com as quais você convive e se importa. É muito interessante isso, a quantidade de pessoas com quem você convive e com quem você se importa. Isso eu tenho experiência aqui no próprio Chico. Quantas vezes eu venho para o Chico
com os meus problemas, muitas vezes amargurado, triste por um fato ou outro, chego aqui, encontro vocês, encontro pessoas que estão passando até por dificuldades maiores, e nessa convivência a gente se sente útil na vida do outro, e conversa, e aplica um passo, e de repente a gente se sente bem. A gente cresce fazendo o outro crescer, porque o sentido da vida é esse. O egoísmo não promove ninguém. Na realidade, nós ainda não entendemos o que é ser feliz. Precisamos de companhia verdadeira e isso não se compra. É interessante, essas pessoas que são milionárias, elas não têm amigos, muitas vezes elas têm admiradores. Se um dia você encontrar uma pessoa que diga que lhe admira, mande embora, porque ela quer ser você. A vontade dela é tirar você e ficar no lugar. A gente precisa de amigos de verdade, não de admiradores. Então, as pessoas que são ricas, esses artistas, essas pessoas famosas, elas praticamente não têm amigos. E tudo ali é comprado. Não podemos generalizar, como eu digo sempre. Mas a maioria são pessoas assim. Um artista desse, ele faz um show de 1 hora, 2 horas, depois ele se recolhe a um momento, muitas vezes de angústia, de tristeza, se deprime. E o que a gente tem visto? Todos nós sabemos, como eu já disse aqui, a história de Elvis Presley. Elvis Presley era o homem mais bonito da época, mais inteligente, o melhor cantor, compositor, cineasta. Para você ter uma ideia, quando ele ia cantar numa cidade, antes faziam uma verdadeira varredura dentro do hotel para saber, porque muitas vezes encontravam fãs dentro dos guarda-roupas para assediar ele. Era o homem mais desejado. Tinha tudo que imaginava, tomava 5, 6 comprimidos para dormir. Então ele não era feliz. Uma pessoa que não consegue deitar numa cama e dormir em paz, ela não é feliz, ela não tem paz. E veja que ele tinha tudo e ele não tinha nada. É como ele disse aqui: por isso, mais rico que você seja, por mais rico que você seja, se não amar e for amado, você será sempre pobre. A alegria compartilhada, olha que coisa linda, a alegria compartilhada é a alegria potencializada e multiplicada. Ninguém é alegre sozinho. A gente vai assistir um filme, uma peça de teatro, e que a gente gosta, se deleita com aquilo, o que a gente mais quer dividir com alguém. Sempre, quando a gente tem uma notícia boa, a gente liga para um familiar, liga para um amigo, porque a felicidade sozinho, ela não existe. E muitos insistem em querer ser assim. Sofrimento também compartilhado é sofrimento diminuído, ou seja, é carga dividida. Por isso que eu digo, também não aceite pessoas que têm pena do outro. Quem tem pena do outro é porque se sente ou quer ser melhor ou maior do que o outro. Nós precisamos de pessoas que compartilhem conosco o nosso sofrimento, porque como ele disse aqui, sofrimento compartilhado é sofrimento diminuído, é carga dividida. Um amigo divide com a gente muitas vezes a nossa tristeza, mas de maneira verdadeira. Se me preocupo com os que choram, esqueço as minhas lágrimas. Isso eu tenho visto aqui, eu sou uma pessoa que posso dizer isso. Quantas vezes eu estou triste, mas vejo o sofrimento do outro e esqueço a minha tristeza. Isso sim, é um grande caminho para a felicidade. Mesmo que você tenha toda a riqueza do mundo, jamais comprará alguém que possa ocupar o vazio deixado dentro de você. Isso ninguém consegue. A gente não pode substituir as pessoas. O pensamento, ele é movido por ondas mentais sem limites de propagação, como nós vimos. O ato de falar veste o pensamento, formando uma onda, e nela você se torna o centro. É muito interessante essa parte referente ao falar. Quantas vezes a gente fere com a palavra. Você imagine você dizer a uma pessoa: você não vale nada, você não serve para nada, você é um incompetente. A gente vê isso, principalmente nas repartições, nos empregos, até mesmo dentro da família. Você não imagina a marca que fica na consciência ou no coração de uma pessoa que sofre uma agressão dessa natureza. E a gente faz isso, muitas vezes até de forma inconsciente, mas faz. Um determinado instituto de pesquisa, isso aqui é interessante, até um pouco mais atual, descobriu que a causa do Alzheimer, a gente falando em pensamento, é devido à degeneração de algumas células chamadas de astrócitos, que elas parecem astros. Essas células, elas são responsáveis pelos excessos que os neurônios muitas vezes despejam através do pensamento. Uma pessoa estressada, ela sobrecarrega as redes neurais
E para que os neurônios possam se estabilizar, eles lançam nessas células, ou para essas células que são aquelas que captam como lixo mental, e consequentemente fazem com que você tenha uma certa estabilidade mental. Mas quando o estresse chega a um limite muito alto, essas células elas começam a não dar conta daquele lixo e elas começam se retraindo. Aí o que acontece? A pessoa entra em estado mais grave e começam a surgir as distonias mentais, que são a consequência muitas vezes desse fator. Por isso que a pessoa que é portadora de Alzheimer, ela tem dificuldade de concatenar conhecimentos imediatos. A sua parte que se encarrega do lado consciente, através dos sentidos, ela não consegue, porque ela está com a mente... Isso é um estudo feito, inclusive, no Fundão, na Universidade de Fundão, no Rio de Janeiro, muito interessante. E, consequentemente, eles descobriram que eles têm facilidade enorme de remoer ou reviver o passado, mas não consegue estimular a sua consciência para captar as forças do presente. Por quê? Porque elas estão sobrecarregadas. Essas células elas provocam um colapso dentro do sistema e ele não tem como captar informações. Então você conversa com um portador de Alzheimer, como eu já tive a oportunidade de conversar, e ele começou, eu perguntei coisas do passado e ele falava com muita objetividade. Ele tinha caminhão, até a placa do caminhão ele tinha na memória. Esse caminhão ele possuiu há mais de 30 anos. E ele dizia nas cidades que ele parava, isso eu fiz a título até de pesquisa, de observação. E de repente ele perguntou: onde é que eu estou? Quem é você? Então veja que há um contrassenso se a gente for analisar friamente, mas é natural para o processo. E tudo isso, gente, é devido ao pensamento. Foram pessoas que sobrecarregaram a mente através dos conflitos, muitas vezes de monoideia, muitas vezes pessoas que são sofridas e que não descarregam esses fatores e muitas vezes concentram, formando o que eles chamam de cistos mentais. São esses pensamentos que perduram, que remoem como monoideia. Por isso que nunca se deixa abater por pensamentos repetitivos. Procure sempre dissipar. Procure encontrar outros meios. Se isso não está bem, mas eu vou procurar uma coisa que está bem. Se eu estou com um problema financeiro, mas eu tenho uma boa família, eu tenho vontade, eu não sou diferente dos demais. Se eu perdi um parente que partiu, é porque chegou a hora dele partir, como todos vamos partir, fica a saudade, a gente chora de saudade, mas não pode passar a vida toda chorando, porque essas coisas só fazem destruir um corpo que está sofrendo a consequência de uma mente em conflito. E, consequentemente, pode ter certeza, nós vamos levar para onde formos essa mente, esse pensamento vai fazer parte da nossa vida eterna. E é bom a gente ir arrumando ela, para quando a gente sair daqui, sair numa condição mais favorável, mais equilibrada. Porque saúde, segundo o próprio Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. E a harmonia da alma só se dá pela força do pensamento equilibrado. E isso para nós é de fundamental importância. A hora não me deixa continuar, eu vou encerrar com essa mensagem que com certeza ela vai sintetizar tudo o que nós falamos esta noite. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos que estão aprisionados em seu coração. Esses sentimentos reprimidos causam todos os tipos de doenças. Represar sentimentos negativos é ser prisioneiro da tristeza. Sabendo de tudo isso, procure colocar para fora esses pensamentos, dialogando consigo ou com os outros e até mesmo contando seus segredos. A palavra é um poderoso remédio e uma excelente terapia. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, sempre ansiosa e angustiada. A indecisão, por sua vez, acumula também problemas, preocupações e muitas vezes agressões. A história humana é feita de escolhas e decisões. Para decidir, é preciso saber renunciar e nunca querer ser melhor do que o outro, o que a gente tem visto constantemente. Pessoas negativas não enxergam soluções e isso aumenta os seus problemas. Se entregam sempre às lamentações e ao pessimismo. Procure acender uma luz ao invés de querer permanecer na escuridão.
Somos o que pensamos. Na vida, tudo depende do pensamento. Não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão de estar bem, quer mostrar-se perfeito e acima de tudo e de todos, não percebe que está se tornando uma estátua de bronze em pés de barro. São pessoas de muito verniz e de pouca raiz. Portanto, aceite-se como você é. A rejeição de si mesmo tira de você o sentido da vida que Deus lhe deu. Amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo. Esse é o grande mandamento, e foi para isso que Jesus esteve aqui na terra. Uma boa noite a todos e muito obrigado.